Muito bem, livro dos Salmos, capítulo 78. Faremos a leitura do verso 3 e do verso de número 4. Acompanhe comigo, por gentileza. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe no telão ou no seu aplicativo, no seu smartphone. Livro dos Salmos, capítulo 78, versos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos ler novamente esse texto. Vamos ler aqui na projeção, a partir do verso de número 3. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Versículo seguinte: não os encobriremos a seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Queridos, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com vocês a respeito da responsabilidade que nós temos de anunciarmos às gerações futuras os grandes feitos do Senhor. E o tema que eu quero dar para essa mensagem, o título que eu quero dar a ela, é Construindo um Legado para as Próximas Gerações. Construindo um legado para as próximas gerações. Geralmente, quando nós ministramos a respeito de família, nós sempre trazemos uma palavra que geralmente tem o intuito de trazer um certo impacto já no momento em que nós estamos vivendo, que estamos pregando. E com certeza é o desejo de Deus realizar maravilhas na vida familiar de todos nós. No entanto, quando nós olhamos uma passagem como esta, nós podemos perceber que Deus é um Deus que trabalha não apenas a curto e a médio prazo, mas Deus trabalha também construindo um legado. Isso está relacionado a um trabalho feito a longo prazo, que não acontece imediatamente. Com certeza Deus deseja abençoar a minha família, Deus deseja abençoar a sua família, e eu quero crer, e eu creio nisso, que Deus está fazendo isso em nossos dias. É o desejo do coração de Deus abençoar cada lar, abençoar cada família, não apenas porque a família é importante para nós, mas a família, acima de tudo, é importante também para o Senhor, é importante para Deus. Por quê? Porque Deus pensa em termos de família. Deus se revela através das figuras familiares. Cada figura familiar é importante porque através das figuras familiares Deus se revela à humanidade. Nós já ministramos sobre isso, não quero aqui abrir nenhum parênteses para não estender a mensagem, mas Deus deseja abençoar as famílias porque por meio delas Deus se revela. No entanto, quando nós olhamos uma passagem dessa, nós vemos também que é o desejo e o propósito de Deus fazer com que as gerações futuras, com que as gerações vindouras sejam abençoadas, conheçam a Deus através das famílias. É através das famílias que as gerações futuras, as próximas gerações, serão gerações que conhecerão a Deus, conhecerão a sua palavra. Quando Deus me salvou, por exemplo, ou quando Deus salvou a você, tenha certeza de que o propósito de Deus ter salvado você, ter alcançado você, esse propósito não para em mim e não para em você. O que Deus começou na minha vida não vai parar em mim. O que Deus começou na sua vida não pode parar em você. O que Deus está fazendo na minha vida e consequentemente na sua vida, precisa alcançar as gerações futuras. Precisa alcançar os seus filhos, alcançar os filhos dos seus filhos, alcançar a terceira e quarta geração e daí por diante. E quando nós olhamos esse texto, nós podemos perceber que o escritor é uma pessoa que recebeu algo da parte dos seus pais, e agora ele tem a consciência de que o que ele recebeu da parte dos seus pais precisa também ser transmitido à geração vindoura. Ele diz o seguinte no versículo 3, vamos ler novamente: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Olha só, ele está dizendo, nós recebemos algo da parte dos nossos pais.
recebemos um legado de fé dos nossos pais. Aí no versículo 4 ele diz: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. No Salmo 145, acompanhem apenas aqui no telão, nós podemos ver isso daí. Salmo 145, verso de número 4, é um texto paralelo ao texto de Salmos 78 que nós lemos. Diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração louvará, anunciará, contará os feitos do Senhor para a próxima geração. Portanto, o legado de fé é algo que precisa ser transmitido de pai para filho e de geração em geração. Deus se torna conhecido nas outras gerações, nas gerações futuras, através da família. É através de mim e de você que os filhos serão conhecedores da pessoa de Deus, conhecedores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós podemos olhar um exemplo clássico, talvez o exemplo mais clássico disso está lá no livro do Gênesis, capítulo 12, abra comigo por gentileza. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Vamos pensar naquilo que Deus prometeu a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz a seguinte promessa. Versículo 2 diz assim: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Versículo seguinte: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos a promessa que Deus faz para Abraão, é que nele e na sua descendência seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra, amém? Tranquilo até aí? Isso não é difícil de entendermos. Mas quando nós olhamos a amplitude dessa promessa, a grandeza dessa promessa, nós percebemos que o que Deus prometeu a Abraão, obviamente não dependia e não depende apenas de Abraão para que isso se cumprisse. Deus está dizendo: Abraão, eu estou firmando uma aliança com você e com a sua descendência. Eu estou firmando uma aliança com você e com toda a sua semente, com toda a sua geração. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, para que isso acontecesse, tanto Abraão como seus filhos e consequentemente os filhos dos seus filhos precisavam entender exatamente este princípio e essa verdade. Um pouco mais adiante, no capítulo 17 de Gênesis, eu estou construindo o pensamento com você, então nós precisamos ler algumas passagens. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Gênesis 17, verso 7, diz assim, ó: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aí Deus diz: aliança perpétua, para ser não apenas o Deus de Abraão, mas para ser o teu Deus e o da tua descendência. Então perceba que o propósito de Deus é que um legado de fé fosse construído e que este legado de fé fosse transmitido de geração em geração. Por quê? Porque através da aliança que Deus fez com Abraão, Ele queria e deseja cumprir isso ainda, o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Deus está dizendo: eu estou firmando com você, Abraão, uma aliança perpétua. Eu estou firmando com você, Abraão, uma aliança, e não somente contigo, mas uma aliança também com a sua descendência no decurso das gerações. Agora veja o versículo de número 9. Deus diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Olha só Deus enfatizando essa questão. Verso de número 10: esta é a minha aliança
que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Aí Deus diz: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Versículo 12: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então vejamos o seguinte: Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Deus estabelece nesta aliança um sinal. O sinal era que todo macho nascido da descendência de Abraão precisava ser circuncidado, precisava remover a carne do prepúcio do órgão reprodutor masculino. Então todo homem que nascia e que fazia parte da descendência de Abraão, ele precisava ser circuncidado ao 8º dia. E quem é que fazia isso? Quem é que estabelecia esta marca, este sinal da aliança entre Deus e aquela criança que estava nascendo? Alguém pode me responder? Olha só, quem que tem acesso a uma criança de 8 dias? Os pais, não é? Então, todo macho, ao 8º dia, ele precisava ser circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão era a marca que Deus havia estabelecido naquela aliança. E quem fazia isso, obviamente, eram os pais. Então era a responsabilidade dos pais circuncidar a criança que havia recém-nascido. Portanto, a responsabilidade de marcar a criança, de fazer com que a criança tivesse o sinal da aliança, era a responsabilidade de quem? Dos pais. A criança nascia, o pai deveria circuncidá-lo. Por quê? Porque aquilo era sinal de que aquela criança tinha uma aliança com Deus, de que aquela criança estava fazendo parte da descendência de Abraão, que Deus havia dito que abençoaria. Então a responsabilidade de marcar a criança, de fazer com que a criança fosse conhecida como alguém que tinha uma aliança com Deus, essa responsabilidade era dos pais. Por quê? Porque Deus estabeleceu que através da família, as crianças, as futuras gerações sejam abençoadas, e Deus estabeleceu que através dos pais, as crianças conheçam a Deus, e isso precisa ser um ciclo que funcione de geração em geração. Quando nós olhamos a nova aliança hoje, de uma forma literal, a circuncisão não é praticada de forma literal. E alguns aqui que estudaram aliança de sangue na nossa escola sabem do que nós estamos falando. Agora, a marca de que nós temos uma aliança com Deus, essa marca está estabelecida no nosso coração. A circuncisão não acontece mais literalmente, ou seja, não acontece mais no órgão reprodutor masculino, mas essa aliança está estabelecida sobre o coração da criança. Portanto, é responsabilidade dos pais fazer com que os filhos conheçam a Deus, antes mesmo até da igreja fazer com que os filhos conheçam a Deus. Porque o que nós vemos, querido, na maioria dos cristãos, é que eles transferem para a igreja, eles transferem para os pastores a responsabilidade de fazer com que Deus seja conhecido dos seus filhos. Sendo que Deus estabeleceu que a responsabilidade de fazer com que a criança conheça Deus, essa responsabilidade é dos pais. O que a igreja faz, por exemplo, de estabelecer uma escola bíblica infantil, isso serve apenas de apoio, serve apenas de um instrumento para cooperar com aquilo que os pais já estão fazendo dentro de casa. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer com que a criança conheça Deus, consequentemente as futuras gerações conheçam a Deus, essa responsabilidade é dos pais. Quantos podem dizer amém? Vocês estão me olhando com uma cara muito assustada. Aleluia. Deus fez uma aliança não apenas com Abraão, mas com Abraão e a sua descendência. E é interessante que o que Deus pediu é que o sinal fosse estabelecido exatamente no órgão reprodutor do homem, do macho. Por quê? Porque Deus estava mostrando que isso precisa ser passado de geração em geração, que as outras gerações precisam ser conhecidas através de mim e através de você. O que Deus começou na sua vida não pode parar em você. O que Deus começou a fazer na sua casa não pode parar na sua casa.
isso precisa abençoar os seus filhos, precisa abençoar os seus netos, precisa abençoar os seus bisnetos. Você precisa ser instrumento de Deus para que outros conheçam a Deus também na sua vida familiar. Por exemplo, quando Deus estabelece isso em Abraão, Abraão é circuncidado com 99 anos. Ele circuncida também o seu filho Ismael, que tinha 13 anos. E gente, vale aqui lembrar que naquela época não tinha bisturi, não tinha analgésico, não tinha anti-inflamatório, não tinha anestesia. A coisa era feita com faca feita de pedra. E olha como Deus é gracioso comigo e com você, né? Essa circuncidão agora é feita aqui dentro, ó. O sinal de que nós temos uma aliança com Deus está aqui, ó, no nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Esse é o sinal de que nós temos uma aliança com Deus. Agora veja comigo um pouco mais adiante, no capítulo 18 de Gênesis, versículos 17 a 19. Gênesis 18, do verso 17 ao verso 19. Olha o que Deus diz a respeito de Abraão. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e que nele serão benditas todas as nações da terra. Aí Deus diz assim: porque eu o escolhi. Deus está dizendo: eu escolhi Abraão, certamente ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Agora, ele diz assim: porque eu o escolhi para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ponto e vírgula. Aí Deus diz assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. Conforme eu disse no início, a promessa é para que Deus abençoasse não apenas a Abraão, mas a sua descendência, os seus filhos e consequentemente a sua descendência. Mas isso não dependia apenas de Abraão. Nós vemos aqui uma promessa, mas nós vemos também algo que dependeria das gerações futuras. Mas para que isso acontecesse, Abraão precisava fazer a sua parte. Deus está dizendo: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem a justiça e o juízo, a fim de que guardem os caminhos do Senhor. E Deus diz assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. Portanto, para que todas as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão, Abraão precisava assumir uma responsabilidade. Digam assim comigo: uma responsabilidade. E essa responsabilidade era a responsabilidade de ordenar aos seus filhos, ou seja, de instruir os seus filhos, de instruir a sua casa, a fim de que ela guardasse o caminho da justiça. Portanto, Deus estabeleceu: Abraão, se você não fizer a sua parte, não tem como se cumprir tudo aquilo que eu tenho falado a teu respeito. E queridos, nós não podemos ser egoístas a ponto de pensarmos: bom, se eu não fizer a minha parte, então quem será prejudicada será a minha próxima geração e eu já não estarei aqui mesmo. Só que isso é pensar de forma egoísta. Isso é você pensar apenas em você mesmo e você não pensar na sua próxima geração. E teve um rei que fez exatamente isso, o rei Ezequias. Deus estabeleceu uma palavra de juízo dizendo: olha, porque você não fez o que eu te pedi, a próxima geração sua vai sofrer as consequências, mas nos seus dias você vai se livrar. O rei disse: que bom, pelo menos nos meus dias haverá paz. E de fato esse rei foi o rei que teve um filho mais endemoniado de todos os reis de Judá. E por causa do seu filho ser tão desobediente a Deus, Deus estabeleceu um juízo terrível sobre a nação de Judá. Portanto, querido, nós não podemos ter a mentalidade de pensarmos somente no aqui e agora. Nós não podemos ter a mentalidade de pensarmos somente no que nós estamos vivendo. Bom, se eu escapar da condenação já está bom, os meus filhos que se virem e Deus que dê um jeito depois de arrumar a vida deles. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós precisamos pensar na próxima geração, nós precisamos pensar na futura geração. Quantos estão entendendo? Queridos, é mais do que uma palavra de ensino.
Essa palavra é uma palavra profética para essa noite. É uma palavra de despertamento, uma palavra de consciência para o nosso coração. Nós já estamos começando com tudo, né? Glória a Deus por isso. Eu quero citar um exemplo para você de um casal que fez exatamente o que precisava ser feito. Veja comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos sair um pouco do personagem de Abraão e vamos olhar um pouco, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Aqui, o capítulo 11 de Hebreus está falando sobre os heróis da fé. Tudo o que tantos homens alcançaram através da sua fé e como hoje eles obtêm o testemunho de serem homens de fé. Versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Então aqui nós vemos do versículo 23 em diante, alguém que está sendo relacionado como um herói da fé, e este alguém é Moisés. O texto está dizendo que Moisés, pela fé, logo que nasceu, foi ocultado pelos seus pais. Durante 3 meses ele foi ocultado. Agora eu te pergunto, a fé era de quem? Era de Moisés com apenas 3 meses de vida? A fé, o texto está dizendo que nós vemos o que? Um sujeito oculto. Nós vemos que a fé não era de Moisés, mas a fé era dos seus pais. Por quê? Porque Moisés, com apenas 3 meses de vida, ele foi ocultado pelos seus pais, porque viram que a criança era formosa. Então, nós entendemos que a fé era de quem? A fé era dos seus pais. Então, os seus pais tiveram fé para esconder Moisés, a fim de que ele não fosse morto. Havia um decreto da parte do rei do Egito, Faraó, de que todas as crianças que nascessem dos filhos de Israel, eles deveriam ser mortos. Israel já estava no Egito, escravo, há quase 400 anos, e Faraó decretou que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Só que as parteiras hebreias, elas não tiveram medo de Faraó, antes elas foram tementes a Deus, e elas faziam com que os meninos hebreus nascessem. E no meio dessa turma de meninos hebreus nasceu este menino chamado Moisés. E ele precisou ser escondido pelos seus pais, porque havia um decreto da parte do rei. Agora, os pais de Moisés, Anrão e Joquebede, você quase não vê o nome deles na Bíblia. Esses dois tiveram fé o suficiente para não obedecerem ao decreto do rei, mas eles tiveram a obediência a Deus, a fé em Deus, de esconder Moisés, a fim de que ele não fosse morto. Agora o que é interessante, o texto diz que eles viram que o menino era formoso. O que significa ver que o menino era formoso? Não era apenas uma beleza natural como de uma criança, não era apenas uma beleza natural como de um bebê. Com certeza eles apreciavam essa formosura, mas quando a Bíblia fala a respeito dos pais verem, contemplarem, reconhecerem a formosura do seu filho, fala mais do que uma beleza física. Por quê? Porque os seus pais reconheciam que Moisés tinha um propósito especial. Os seus pais sabiam que Moisés havia nascido por um propósito específico. Os seus pais sabiam que Moisés nasceu fruto de uma profecia. Sabiam que Moisés havia nascido para ser o libertador da nação de Israel. Lá em Atos capítulo 7, acompanhe rapidamente comigo. Atos capítulo 7, versículo 20. Vamos entender um pouco a respeito dessa formosura. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa do seu pai. Essa versão está equivocada. A minha versão e todas as demais versões dizem assim, ó: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Digam assim comigo: Moisés, mais forte, Moisés era formoso, não apenas pelos seus pais, mas Moisés era formoso aos olhos de Deus. Isso fala dele ter nascido com um propósito específico. E os seus pais tiveram fé o suficiente para reconhecer que Moisés havia nascido
de acordo com o propósito de Deus, e que ele era mais do que bonito fisicamente, ele era formoso aos olhos de Deus. Ou seja, os pais tiveram a capacidade de olharem para Moisés e reconhecer: este menino nasceu com um propósito. Queridos, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que você primeiramente nasceu, não como apenas fruto de uma relação íntima que os seus pais tiveram, mas você nasceu com um propósito. Você primeiramente é formoso aos olhos de Deus. Segundo lugar, você que gerou filhos, você gerou filhos não apenas para colocá-los no mundo, você gerou filhos com um propósito, você gerou filhos para que esses filhos marquem essa geração, para que seus filhos sejam alguém importante e relevante nessa geração que nós estamos vivendo. Assim como Moisés nasceu num tempo difícil, num tempo de cativeiro, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas eu quero dizer para você que o seu filho nasceu para a glória de Deus, que o seu filho nasceu para glorificar a Deus, que o seu filho nasceu para ser um libertador, que o seu filho nasceu não para ser um drogado, não para ser uma prostituta, não para ser um homossexual, não para ser um desgraçado aos olhos da sociedade, mas o seu filho nasceu para glorificar a Deus nesse tempo. Ele, antes de ser formoso aos seus olhos, é formoso aos olhos de Deus. Aleluia! Agora, os pais de Moisés, eles não temeram o decreto do rei. Eles esconderam a criança, depois eles tiveram que largar a criança. A irmã de Moisés, Miriam, colocou o menino num cesto de junco, jogou ele no rio Nilo. E Deus cuidou de Moisés de uma forma tão impressionante, que o menino foi sendo levado pelo rio e foi parar justamente nos braços da filha de Faraó. Aí Miriam foi acompanhando, viu que o menino chegou aos braços da filha de Faraó. A filha de Faraó olhou para o menino, teve compaixão dele. Aí Miriam, irmã de Moisés, perguntou: você quer que eu vá chamar uma das hebreias para que cuide desse menino? A filha de Faraó disse: pode chamar. Miriam foi lá, voltou para sua mãe, levou a mãe até a filha de Faraó, e Moisés foi educado. E ainda a mãe de Moisés recebeu o salário da filha de Faraó para cuidar do seu próprio filho Moisés. Aleluia! Querido, é coisa sobrenatural, é coisa de Deus. Agora, olha o versículo 24. Pela fé, versículo 24 do capítulo 11 de Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Então olha só, a filha de Faraó pagou o salário da mãe de Moisés para que ela educasse Moisés. Moisés foi educado. Quando grande, Moisés foi levado para a casa de Faraó, e a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência e sabedoria do Egito. Moisés foi educado, só que o que acontece? Ele tinha um caráter. Ele já tinha um caráter feito, ele já tinha uma educação feita, ele já tinha uma educação já dentro dele, porque ele sabia que ele não era filho da filha de Faraó, mas ele sabia que ele era alguém que fazia parte do povo de Deus. Ele sabia que ele havia nascido com um propósito, e quando o homem feito, como um homem formado, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele diz assim: eu cresci na casa de Faraó, mas eu não sou filho dela. Aí a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Aconteceu aquilo que a própria Bíblia diz. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velha ela não se desviará. Quem ensinou os valores de Moisés, que depois ele teve a coragem de recusar ser parte do povo egípcio e sim estar com o povo de Israel? Os seus pais. É aquilo que a Bíblia diz, querido. Deuteronômio capítulo 6. Vamos olhar esse texto um pouco. Deuteronômio capítulo 6.
a partir do versículo 1. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora preste atenção: tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Olha só, o Deus de teus? O Deus de teus pais. Versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o primeiro e o principal mandamento, amém? Primeiro e principal mandamento é amar ao Senhor de todo o coração. Aí o versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, precisa estar primeiramente no coração de quem? Dos pais. Precisa estar primeiramente no coração dos pais. Deus está dizendo, ó, estas palavras que hoje eu estou te ordenando, elas estarão no seu coração. Aí no versículo 7, Deus diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus está dizendo, primeiramente no teu coração. Depois que estiver no teu coração, você vai inculcar nos teus filhos. Quando você estiver sentado, quando você estiver deitado, quando você estiver assentado à mesa, quando você estiver andando pelo caminho. Querido, isso significa que a criança, ela aprende por repetição. A aprendizagem se dá pela repetição. Quantas coisas nós aprendemos na nossa vida através do que? Através da repetição. Tantas coisas nós aprendemos ainda hoje através do que? Através da repetição. É uma forma pedagógica. Tanto que, querido, a gente prega tanta mensagem aqui, e que a gente tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. Por quê? Porque pregar uma vez não resolve o problema. Agora Deus está dizendo, você precisa inculcar estas palavras no coração dos teus filhos. Por quê? Porque Deus está pensando de forma geracional. Deixa eu entrar numa coisa aqui melhor, mais profunda ainda. Os pais biológicos, eles precisam ser os pais espirituais da sua criança, do seu filho. Todos nós, queridos, quando nos convertemos a Cristo, nós nos convertemos através de alguém. Ou seja, alguém foi responsável por nos gerar espiritualmente, por nos gerar na fé. Deus, ao longo da minha vida, estabeleceu homens que serviram de pais na minha vida, pais espirituais, e até hoje eu tenho isso. Agora, o propósito original de Deus é que os pais biológicos, eles sejam também pais espirituais na vida dos seus filhos. Esse é o propósito, esse é o projeto original de Deus. Quem precisa gerar fé no coração do seu filho, primeiramente, é o pai, é você. Vocês estão me entendendo, gente? Aleluia. Tanto que quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus estabelece um ritual chamado Páscoa. A Páscoa era a celebração da libertação que eles haviam experimentado da escravidão do Egito. Então todos os anos eles precisavam celebrar a Páscoa, que hoje na nova aliança, ela foi substituída pela ceia. Porque da mesma forma que a Páscoa trazia à memória a libertação que eles haviam experimentado do cativeiro,
Hoje também em Cristo nós celebramos a ceia como um memorial daquilo que Jesus fez por nós. E quando os pais celebravam a Páscoa, e aí lá em Êxodo capítulo 12, versículo 23 e 24 diz assim: quando no futuro os teus filhos perguntarem, pai, o que significa isso? Vocês precisarão dizer a eles que isso foi o que o Senhor fez quando nós saímos da escravidão do Egito. Significa que os pais precisam testemunhar para os filhos: filhos, nós éramos cativos do pecado, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou com mão forte, com braço estendido, e isso que hoje nós estamos fazendo é em memória daquilo que o Senhor fez por nós. Então constantemente os pais precisavam celebrar a Páscoa e ensinar os seus filhos a respeito daquilo que Deus havia feito. E hoje é a mesma coisa. Hoje não funciona diferente, querido. Quando, por exemplo, o Felipe já entende, já foi batizado nas águas, já toma ceia. Mas de repente, quando criança, ele perguntava: papai, o que significa isso? Aí papai falava: filho, nós éramos escravos no Egito, e daí por diante. Daqui a algum tempo, Edivânia, o Arthur vai começar a perguntar, e você vai começar a ensinar, vai começar a orientar, vai começar a doutrinar, explicando o que Deus fez na vida de vocês. Por quê? Porque Deus pensa em termos geracionais. Isso precisa ser anunciado para as próximas gerações. Pastor, eu já tenho aí uma certa idade, e agora, o que eu faço? Você pode ser usado por Deus da mesma forma, na vida de outras pessoas. Agora, um grande problema que acontecia na nação de Israel. Por exemplo, a nação de Israel serviu a Deus todos os dias de Moisés. Moisés morre, Josué assume a liderança da nação, e a nação de Israel serviu a Deus durante todos os dias da vida de Josué, e serviu a Deus ainda depois, nos dias dos anciãos que viveram após a morte de Josué. Só que a Bíblia diz, lá no livro de Juízes capítulo 2, versículo 10, que depois disso, se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor e nem os seus grandes feitos. Depois da morte de Moisés, de Josué e dos anciãos, uma outra geração se levantou que não conhecia ao Senhor. Agora eu te pergunto, por que esta geração que se levantou não conhecia ao Senhor? Porque não houve a transmissão do ensino, não houve transmissão da mensagem. Uma geração falhou, e isso trouxe consequências muito drásticas sobre a nação de Israel. Quando se inicia o período dos juízes, você vê a nação de Israel oscilando, sendo cativa pelos povos inimigos, Deus tendo que levantar um juiz, um libertador. Depois eles abandonavam ao Senhor de novo, e isso aconteceu de uma forma cíclica. Só que o desejo de Deus é que geração após geração o conheça, que a nossa geração não falhe em construir um legado de fé para a próxima geração. Voltando à pergunta: pastor, e se de repente eu já não tenho mais essa idade para fazer isso com os meus filhos? O apóstolo Paulo escreve para um jovem chamado Tito, que era pastor da ilha de Creta, na Grécia. Ele diz assim: Tito, orienta as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos, a serem sensatas, a serem honestas, a serem boas donas de casa, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Há muitas mulheres aqui no nosso meio que têm total potencial, unção, capacidade para instruir as mulheres mais novas a amarem a Deus, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa, a serem honestas no seu procedimento. Se de repente você olha, eu não tenho mais como fazer isso diretamente com os meus filhos, mas você pode se tornar um pai espiritual, você pode se tornar uma mãe espiritual na vida de pessoas mais novas, que precisam receber aquilo que você não recebeu quando na sua infância, quando você não recebeu na sua juventude. Você pode ser instrumento de Deus a ajudar essa presente geração, querido. Deixa eu dizer algo para você.
Essa geração está precisando, está carecendo de modelos. Essa geração está precisando de referenciais. Essa geração está precisando olhar para determinadas mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que amam a Deus, mulheres que respeitam ao marido, mulheres que se submetem à palavra de Deus. Vocês, mulheres, ensinem as mais novas a se vestirem, a serem elegantes e não serem sensuais. Querido, hoje, até mesmo dentro das igrejas, às vezes dá até medo de olhar para determinadas roupas. Hoje você vai em certos casamentos, você fica até envergonhado de algumas mulheres que se dizem crentes, porque não existe mais pudor, porque não existe mais respeito, e são as mulheres mais velhas que vão estabelecer esse equilíbrio, a fim de que essa próxima geração não se perca. Homens, nós precisamos ensinar os mais novos, precisamos ensinar essa geração de meninos, de adolescentes, de rapazes. Precisamos ensiná-los a serem homens de verdade, homens tementes a Deus, homens que se desviam do mal, homens deliberadamente santos, homens, sabe, que falam como homem, que falam firme, que falam forte, homens que se vestem como homens, porque o negócio está tão esquisito, que os homens já não se vestem nem mais como homem, já não tem mais cabelo de homem, está um troço esquisito. E o que nós vamos fazer? Nós estamos olhando, querido, e vendo apenas a televisão, a mídia, a internet, doutrinando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e nós não estamos fazendo nada para mudar isso. Mas é tempo de nós nos levantarmos no Espírito de Deus, é tempo de nós nos levantarmos na autoridade da palavra de Deus, é tempo de nós nos levantarmos como cristãos de verdade, que vão anunciar em alto e bom som que os verdadeiros valores da família estão em Deus, estão na palavra de Deus, e que nós não vamos perder essa geração, que nós não vamos perder os jovens dessa geração. Nós precisamos nos levantar. Por isso que eu disse, essa palavra não é uma palavra que resolve o nosso problema assim de imediato, mas é uma palavra que traz um batismo de consciência. Você e eu precisamos ter consciência, convicção de que existe uma outra geração se levantando, e essa outra geração não conhece a Deus, e que nós somos responsáveis para transmitirmos para a próxima geração aquilo que nós recebemos da geração passada, que nós precisamos transmitir para a próxima geração o mesmo legado de fé que nós recebemos, talvez não dos nossos pais biológicos, mas dos nossos pais espirituais. A Bíblia fala de um jovem chamado Timóteo, um jovem tímido, um jovem que hoje, se fosse analisar os princípios de liderança, jamais ele seria colocado como líder de uma igreja. A Bíblia diz que esse Timóteo, ele era filho de uma mulher judia, crente, uma mulher que teve fé, a sua avó teve fé, mas o seu pai era grego, o seu pai não conhecia Deus. Só que mesmo o seu pai não conhecendo a Deus, Deus levantou alguém chamado Paulo de Tarso, para ser um referencial na vida desse jovem chamado Timóteo. Tanto que em todas as cartas, Paulo se refere a ele como sendo o seu verdadeiro filho na fé. Timóteo, meu amado filho, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Timóteo, meu filho. Se o teu pai na terra falhou, Deus levanta alguém no mundo espiritual para gerar fé no teu coração, para exercer paternidade sobre a sua vida. Não é essa paternidade que está sendo pregada por aí de forma banal, mas uma paternidade responsável, uma paternidade segundo o coração de Deus. Eu creio, querido, que essa noite é uma noite de despertamento, mas é também uma noite de cura para o nosso coração. O intuito dessa mensagem não é trazer culpa, não é trazer peso, é trazer despertamento, é trazer consciência, é fazer com que nós enxerguemos a próxima geração, é fazer você enxergar que apesar de repente os seus pais naturais tenham falhado, Deus pode levantar pais espirituais sobre a sua vida e estabelecer um legado de fé para o teu coração. A pergunta é, o que nós vamos fazer? A conclamação e o grito no coração de Deus é para que você e eu nos levantemos
e permitamos que essas verdades, primeiramente, sejam verdades na nossa vida. E que isso comece a ser reproduzido e estabelecido na vida de outras pessoas também. Quantos entenderam essa palavra? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.